Está com frio? Vou fechar a janela. Tá bom. Como se sente? Meu filho tá bem? Você perdeu muito sangue. Foi preciso fazer uma transfusão. A situação era crítica. E o meu bebê? Eu sinto muito. Não havia nenhuma chance de salvar a gravidez. Boa tarde. Quem você procura? Boa tarde. Procuro pela Vera Matvevna. Quem é você? Eu fui aluno dela. Eu voltei do exterior e decidi visitá-la. Tenho uma coisa pra conversar com ela. Bom, pode entrar. Obrigado. Mamãe morreu há 4 anos. Eu sinto muito. Eu não sabia. Tudo bem. Isso é pra você. Obrigada. A propósito, me lembro de você. Minha mãe sempre dizia, Eugênio tem dedos magníficos. Sim. Ela tinha esperança de que a gente fizesse sucesso. Bom, é exatamente por isso que eu vim. Eu pretendo entrar no conservatório. Bom, posso fazer exercícios com você. Acabei de me formar no conservatório. Ótimo. Muito obrigado. Só aviso uma coisa, sou muito rigorosa, então sem desculpas. Só espero que não me bata com varas. Ficará bem. Vou colocar a chaleira para ferver e depois você toca algo. Quero ver o que tem no seu repertório. Tá legal, tudo bem. Obrigado. Mihael, Sim, estou aqui. está de plantão esta noite? Vê mais alguém aqui? Alguém mais quer trabalhar pelo nosso salário? Eu preciso te pedir um favor. Aqui, visite o paciente da 7ª sala. Eu vou me atrasar para o ônibus. O que ela tem? Sangramento abundante, aborto espontâneo. Estado de choque após a perda de um filho. Marina Yunin, mulher nascida em 83. Espera, essa é a loira dos olhos Sim, grandes? trouxeram ela de um hospital psiquiátrico. Tá bem? Eu vou dar uma olhada. Obrigado. Vou pegar minhas coisas e ir embora. Sim, tchau. Residência. Marina, o que está fazendo? Afaste-se da janela. Calma, eu só tô tomando um pouco de ar. Eu sei o que aconteceu. Eu sinto muito. Você pensou que eu fosse... Não, eu fui parar num hospital psiquiátrico por engano. Não se preocupe com isso. Bom, se quiser tomar um chá ou conversar um pouco, é só ir na sala dos residentes. Eu estou de plantão hoje. Tá. Por acaso esqueci de alguma comemoração? Senta, vai. Vamos jantar. Abre o champanhe. Você pode beber? Bom, alguns goles vão me fazer bem. Sabe, podemos considerar isso o aniversário da nossa família. Oficialmente divorciado. E agora podemos planejar nosso casamento. Você não gosta da ideia?
É que eu ainda não tive tempo de processar tudo isso, Não sabe? importa, vai ficar tudo bem. Precisamos resolver muitos problemas. Definir uma data para o casamento antes que a barriga apareça e comprar um apartamento novo para construir um lar para o nosso bebê. Surpreendente. Apenas alguns meses atrás, você teria rido de todas essas mulheres que sonham em ficar em casa com os filhos, mas agora... E agora seremos uma família de 3. Sim. Alicia, o apartamento vai ter que esperar. Eu tô com algumas dificuldades financeiras. As coisas não estão muito bem na empresa. Mas agora você é o proprietário legítimo, tem economias. Sim, mas as economias conjuntas com a Marina vão ser dela, em troca da parte dela na empresa. Então, a casa, o dinheiro, tudo isso é só pra ela? Vamos continuar morando nesse apartamento? Bom, pelo menos ninguém vai nos expulsar daqui. Olha, escuta, eu prometo que vou encontrar algo mais espaçoso com o tempo. Vai ser próximo ao nascimento do bebê. Não se zangue. Está bem. Eu tô bem cansado. Eu vou dormir. Obrigado. Tudo estava uma delícia. O médico responsável disse que você assinou um termo recusando-se a continuar internada. Eu não recomendaria isso. O sangramento pode voltar. Não se preocupe comigo, por favor. Tudo bem. Cuide-se, tá bom? E, se for possível, tente repousar. Tá bom. Entendo quanto é doloroso pra você. Eu mesmo passei pela morte de um ente querido. Não há necessidade de desespero, sabe? Vocês ainda poderão ser pais. Boa tarde. Boa tarde. Me disseram que você ligou e pediu pra eu vir. Qual foi a urgência? Eu recebi a alta. Vamos voltar ao hospital. Sim, nada grave. Não há contraindicações. Então, Tá bem, vamos. O carro tá lá embaixo. Adeus. melhoras, tá? Obrigada. Por que não ficou no hospital? Porque pra mim tá tudo bem. O médico disse que você precisa de observação. Você já me observa o dia inteiro aqui, não é mesmo? Eu tenho um favor pra te pedir. Por favor, liga pro meu marido, eu te imploro. Ah, Fala que eu vou assinar tudo o que ele precisa. tudo bem? Farei uma exceção especial. Obrigada. Vamos. Marina? Marina, cadê você? Eugênio? Ah, é você. Já tem tempo que não consigo falar com a Marina. Onde é que ela tá? Vamos sentar. Temos que conversar. O que aconteceu com ela? Eu não queria te contar por telefone. Acontece, filho, que apareceu outra mulher na minha vida. Nem a Marina nem minha mãe serviram pra você. Não cabe a você julgar. Só aconteceu. Recentemente eu descobri que a Alicia está esperando um filho meu. Você sabe como a Marina e eu sonhávamos com crianças, mas... A Alicia tá grávida de você? Como pôde fazer isso com a Marina? Tem ideia do que você fez? Eu sei. Eu sei. Talvez tenha cometido um erro. Mas isso não é nada comparado com o que a Marina fez. E o que foi que a Marina fez? Ela tentou matar a Alicia, a atacou com uma faca, estava descontrolada.
Agora está em uma clínica psiquiátrica e abriram um caso contra ela. O quê? Que absurdo é esse que você tá dizendo, hã? Você mandou a Marina para um hospital psiquiátrico por algo... Chega. Não ouse dizer isso. Eu também estou surpreso. Colocou a pessoa mais próxima de mim no manicômio e fala que já chega. Como assim? Onde é que ela tá internada? Onde? Eu nunca mais quero te ver. Se não conseguir dormir, posso te dar uns comprimidos. Não, obrigada. É que me dá medo imaginar quantas mulheres abandonadas acabam aqui. Aconteceu. Algumas após uma tentativa de suicídio, outras como você, com psicose aguda. Depressão, transtornos alimentares, etc. Depois do divórcio, o que acontece com os homens? Na minha prática, eu nunca vi. Por alguma razão, não me surpreende. Senhora Marina, amanhã terá uma audiência. Deve ser reconhecida como mentalmente sã. Não temos mais nenhum motivo para mantê-la por aqui por mais tempo. É provável que seja liberada. Depois o tribunal decidirá uma medida preventiva. Me disseram que retiraram a denúncia. Não terá julgamento. Seria o melhor desfecho para você. Você tá me seguindo? Como me encontrou? Quem é o pai da criança? Que bebê? Não se faça de idiota. Como você soube? Quem te contou? Porque seu amante, Alexander Yurin, é o meu pai. Seu pai? Sim, meu pai biológico, e algo me diz que esse filho não é dele. Também não é seu. Me deixa em paz. Não acredito. Só escolheu um pai rico pro seu filho. Meus parabéns, então. Não se importa com o sentimento de ninguém. Me deixa em paz. Seu pai e eu vamos nos casar e formar uma família. Mas que tipo de família? Logo você vai estar cansada dele. Vai me dizer que o ama. Não é da sua conta e não chega perto de mim, entendeu? Essa sua farsa não vai durar 6 meses. Logo você vai fugir dessa família falsa. Some daqui. Renúncia de reivindicações de propriedade. Acordo sobre a transferência livre de ações da empresa. Você nem tá lendo. Decisão de arquivamento do caso criminal. Você será liberada hoje. Quer que eu te leve para casa? Ah, é. Quase que eu esqueço. Você estava procurando por isso. Adeus. Marina, sou eu. Oi. Você já sabe de tudo, não é? Sim, eu sei. E você também acredita que eu faria isso?
Mesmo se fosse verdade, eu sei bem que você não queria isso. Mesmo que eu quisesse, eu não faria. É normal perder o controle numa situação de desespero. O importante é que acabou. Tente não pensar nisso. Eu agradeço por você ter vindo me ver, mas eu preciso ficar sozinha. Mas é claro, eu entendo. Obrigada. Por que você tá tão emburrada, amiga? Você já tem um homem rico do seu lado. Ele se divorciou. O casamento vai vir em breve. O que mais você quer? Sim, eu pensava. Ele vai se divorciar, casar comigo e eu vou ter tudo. Mas agora, ele não tem nada além de problemas. Nenhum negócio. Ele deu todo o dinheiro e a casa pra ex. O mais estúpido é que ele não entende que quando ela se recuperar, vai começar a se vingar dele. É pouco provável. Quer apostar? Ela não é burra. Vai processá-lo e dizer: eu não entendi nada, estava tomando remédios, não sabia o que estava assinando. E toda a empresa vai ser devolvida para aquela pestinha. É isso. E eu vou pra rua. E acabou. Talvez. E se você se afastar dele antes que seja tarde? Volta pro Eugênio. Ele tá suspirando por você. Ótimo conselho. Trocar um mendigo por outro. Genial. Não, amiga. Essa não é minha opção. Vou fazer diferente. Vou destruí-la. Oi, mamãe. Olá. Por acaso, eu posso morar com a senhora algumas semanas? O que aconteceu? Você brigou com o Alexander? Não, por quê? Bom, eu estava planejando isso há muito tempo, mas agora chegou o momento. Bom, sabe, agora não é muito conveniente. Neste momento estamos esperando convidados, os amigos do meu marido. Liguem algumas semanas, tá bom, filha? Tá bom, eu farei isso. Adeus. Tchau. Nada mal. Mas ainda comete muitos erros e toca de uma forma muito crua. Com esse nível, não entrará no conservatório. Bom, eu fiquei acordado até bem tarde. Quase não dormi. Entendi. Bom, agora tem que escolher entre a garota e a arte. Não foi por causa de uma garota. Eu escrevi música a noite toda. Você escreve música? Não muito. Às vezes eu tento, mas não é nada sério. Posso ouvir, então? É que ela não tá aqui comigo e... desculpa, só um minuto. Alô? Entendi. Em 1 hora. Tchau. Vai ter que ficar pra uma próxima. E como a gente tem quase a mesma idade, não precisamos ser tão formais, Sim, né? está bem. Ótimo, obrigado mais uma vez pela aula. Eu preciso ir agora. A gente se vê mais tarde. Adeus. Pode entrar. Com licença. Boa tarde. Meu nome é Marina e você se lembra de mim? Foi me ver no hospital psiquiátrico. Claro que sim. O que aconteceu? Seu caso foi encerrado? Sim, eu sei, mas eu gostaria de ver novamente o vídeo do apartamento daquela garota. Por quê?
Olha, eu não atacaria uma mulher grávida do nada com uma faca. Eu quero ver, porque talvez tenha havido uma briga. De alguma forma ela me provocou, me atacou primeiro, eu não sei. Além da gravação, tem testemunhas. Trata-se da vizinha da garota, sua amiga, que estava no apartamento no momento do ataque. Eu posso assistir de novo? Por favor, eu estava confusa quando eu estava no hospital. Aqui está, veja. Obrigada. Espera, mas aqui o rosto não aparece de jeito nenhum. Qualquer pessoa poderia usar o meu casaco e o meu chapéu. Sim, mas aos depoimentos das testemunhas. E daí? Todas apontaram para você. Desculpa, você disse que a amiga dessa garota estava no apartamento naquele momento, é isso? Uhum. Você pode me dizer o nome e o sobrenome dela? Por favor. Para você, eu vou fazer uma exceção. Kira Borisovna Malko. Kira Borisovna Malko. Tá bom, obrigada. E desculpe incomodá-lo. Bom dia. Não tenho tempo. Do que você queria falar? Eu pensei que, se você quer mesmo dedicar a sua vida à música, pode pegar o dinheiro que reservamos para os seus estudos. Vai ser suficiente para 2 anos em uma escola de jazz na Alemanha. Obrigado, mas não preciso do seu dinheiro. Escuta, não seja teimoso. Você é meu filho. E quero que você seja feliz nessa vida. Você tem uma esposa jovem. E logo, logo vai ter um filho. Devia juntar para comprar as fraldas. Com licença. O que aconteceu? A Marina me ligou. Disse que vai nos matar, a mim e ao meu filho. O quê? Eu tô com muito medo. Ela tá descontrolada e pode me encontrar. Não saia de casa. Fique aí, tá? Eu vou falar com ela agora. Que papéis são esses, hein? Por que a Marina abriu mão da parte dela da empresa? Falaremos sobre isso mais tarde. Eu estou com pressa. Não, eu quero saber agora. A Marina se recusou a dividir a empresa durante o divórcio. E eu a administro há 15 anos. Ela disse que era importante que o trabalho do seu pai continuasse. Eu não acredito. Você pode confirmar isso com ela. Vamos, estou com pressa. Marina? 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 Alexander? O que é isso? Você perdeu a cabeça? Não tô entendendo. Você está doente, precisa de tratamento. É sério, o que tá dizendo? Não sou eu. Você realmente acha que eu posso fazer isso? Já chega, eu vou chamar a polícia e o hospital. Deixa que eles cuidem de você.
Mãe, compra uma boneca pra mim. Com licença, mas quanto custa essa boneca? Ah, eu não sei. Na verdade, eu nunca as vendi. Desculpa. Isto paga? Obrigada. Pegue, filha, vamos. Eu posso ver as bonecas? Sim, claro. Que linda! Ai, Eu tenho vários modelos. Olha, Sim, essa aqui é está. bonita. Claro. Claro. É sério que você gosta? Pra ser sincera, eu fiz pra mim mesma. Eu nunca as vendi na vida. Eu quero essa. Que trabalho incrível. Eu gostei, é sério. Eu amei suas bonecas. Muito obrigada. Muito obrigada. Aproveite. São um trabalho muito bonito. Obrigada. Obrigada. Ai, que boneca linda. Ela está à venda? Não, desculpa, essa não está à venda. Mas que pena. Você não tem mais nenhuma? Não, já acabaram. Sabe, é que hoje é o aniversário da minha filha e todas as lojas estão fechadas e eu não encontrei presente. Não quero ir para casa de mãos vazias. Tudo bem, pode levar essa. E não me deve nada. Do que você está falando? Eu não posso... Pode levar. Obrigada. Você pode me dizer se tem um hotel ou uma pousada aqui perto? Aqui... Não, aqui não. Você já tem onde dormir? Bom, eu vou pensar em alguma coisa. Sabe de uma coisa? Venha comigo. Vamos. Passe não. esta noite e amanhã nós pensamos em Do algo, que tudo está bem? falando? Eu não posso. Isso Sim, não é tudo apropriado. é apropriado. Me Eu desculpa. moro sozinha com a minha filha. Vamos. Agora, no caminho. Nós compramos um bolo e arrumamos tudo. Vamos, obrigada, vamos. Muito obrigada. Estou ouvindo. Eu sou o filho de Alexander Yurin, marido de Marina Yurin. Ah, Eugênio Yurin. Claro. Marina falou de você. Sente-se. Obrigado. Então? Sei que você é amigo do meu pai e que você o apoiou por toda a vida dele. Sim. É verdade que já faz um monte de tempo que eu não a vejo. E como ela está? Acontece que o marido dela, o meu pai, fez com que a Marina tivesse que renunciar à sua parte na empresa e agora ela ficou sem nada. E o que quer de mim? Eu entendo que ele é o meu pai, mas gostaria que ajudasse ela a recuperar a empresa. É tão simples assim? Ir contra seu pai? E por Marina? Sim. Ela substituiu minha mãe. Mas tem toda uma questão pessoal nisso. Entendi. Diga para a Marina vir me ver. Eu sinto muito, mas ela saiu de casa e não consigo encontrá-la. Estava em péssimas condições depois do hospital. Tudo bem. Vou pensar no que eu posso fazer. Obrigado. Você tem o meu número. Pode me ligar a qualquer hora. Não se preocupe. Tudo ficará bem. Obrigado. Bom, nós chegamos. Entre por aqui. Esta é a minha filha, Nina. Mamãe, eu tava com saudade. Minha adorada. Feliz aniversário, meu amor. Isso é pra você. Nossa, ela é muito bonita. De onde veio essa aqui? Vamos perguntar à nossa convidada. Foi ela quem fez. Então é você que é a mamãe dela. Não, eu não sou a mamãe. Eu sou como uma fada. Eu a ajudei a chegar até a sua casa. Ela veio de uma estrela muito, muito distante e voou muito até chegar na sua janela. Através da chuva, tempestades e neve. E ela chegou bem a tempo do seu aniversário. Obrigada, tia Fada. Agora tenho meu próprio anjo e tudo vai ficar bem pra nós, não é? Mas é claro, ela é mágica. Agora nós vamos cortar o bolo e celebrar o seu aniversário. E a tia Marina vai ficar com a gente, você se importa? Não. Ela também quer celebrar, mãe? Mas é claro.